E aí, gente, tudo bom com vocês? Olha só, aqui é o Jeff falando. A gente vai começar mais um episódio do BarbaCast Red Flag. E logo de cara eu peço para você seguir a gente nas redes sociais. Eu quero que você siga a gente no Instagram, @BarbaCast. Eu quero que você siga a gente no Twitter, @OBarbaCast. E eu quero que você siga a gente no Facebook, @OBarbaCast. Ou o Barba, vai aparecer lá o símbolozinho do Barba. Eu quero apresentar a vocês a bancada. É uma bancada animal. Eu, Jefferson Montenegro, o Daniel Venturini e o Maicon. Lembrando, eu e o Maicon, a gente faz parte do Amigos Gearheads. O Maicon é o manda-chuva lá, é o editor, é o cara mais foda de lá. E a gente lá fala de não só de automobilismo, mas de carros em geral. Nossos assuntos de hoje a gente vai falar sobre Fórmula 1. O Maicon vai dar uma pitada do que vai vir da Fórmula 1 para o GP do Texas. O Maicon, ele continua dirigindo, eu não sei porque, ele está dirigindo desde o primeiro programa. Eu realmente não sei para onde esse cara vai. E ele vai falar sobre as baratinhas das Mercedes e da Ferrari. O Daniel vai falar do INSA e do EC. Meu Deus, como o Daniel fala, se preparem. E eu vou falar da NASCAR. A NASCAR foi animal, foi muito foda. Então, segue aí com o programa. Gente, eu vou falar mais rapidamente da NASCAR, porque o programa hoje está mais voltado para o Endurance, né? O Daniel, ele falou pra caramba sobre isso, fez uma cobertura muito boa. Então, a NASCAR, no final de semana que passou, ela teve duas corridas. Teve a corrida da Camping World, né, que é a Truck. E, cara, foi uma prova bem mediana. O Timothy Peters ganhou. Foi decidido no final. Teve uma bandeira amarela lá que queimou a emoção da prova, né, no final da prova. De resto, uma disputa até considerável, mas a gente esperava muito mais. E na Monster, um domínio total do Stuart Haas. Assim, eu conversei muito com o pessoal no Twitter. Eu acreditei que a Chevrolet ia tentar alguma coisa, seja com a Hendrick, seja com a Ganassi, mas eles não conseguiram. A Ford mandou, e principalmente com a Stuart Haas. A Penske ainda tentou alguma coisa, mas os quatro carros eles andaram juntos o tempo inteiro e só não terminaram os quatro juntos porque o Harvick e o Buchão tiveram pane seca, né? Ficaram sem combustível, mas terminou o Clint Bowyer em segundo e Almirola em primeiro. Era óbvio que o Almirola ia ganhar em algum momento, né? Ele tá com um dos melhores carros na pista, só que mesmo assim eu acho ele muito sem graça. Ele é um cara que não inspira muita confiança. Talvez ele mostre alguma coisa diferente agora. E aí ele conseguiu essa vitória, se garantiu. E agora a gente vai pro Kansas e o bicho vai pegar no Kansas, porque é uma pista bem tradicional, o oval tradicional americano, né? Não é nada nem altas velocidades, nem baixa velocidade. E aí tem muita gente que tem que correr atrás. Kyle Larson, Bowman, para tentar se classificar. Pessoas como Martin Truex Jr., Kevin Harvick, eles de certa forma estão dentro, mas se acontecer algum problema podem se prejudicar. Então vai ser uma corrida bem insana no Kansas. Fala, amigos Gearheads, tudo bem com vocês? Sou o Maicon Tavares, um dos editores do site da Amigos Gearheads. Vamos falar hoje sobre o Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? Próxima etapa do Mundial de Fórmula 1. Se eu não me engano, a 18ª etapa, alguma coisa assim. Isso mesmo, 18ª etapa. O Grande Prêmio dos Estados Unidos normalmente não é uma boa corrida. Não lembro de quando que a gente teve uma boa corrida em Austin, porque na maioria das vezes que o campeonato chegou lá, ou chegou muito perto de estar decidido. Tipo assim, o cara que estivesse na liderança, fosse o Vettel ou fosse o Hamilton, já não estava mais arriscando tudo para vencer. Então, sabe aquela corrida monótona? É o que normalmente Austin nos dá. Tudo bem, no meio do pelotão, né, que eu sempre gosto de olhar para o meio do pelotão, sempre tem umas brigas boas, né? Em 2016, se eu não me engano, foi uma das melhores corridas que teve, porque choveu na pista, e era aquele negócio, não chovia, mas não molhava direito, então tinha hora que dava pra colocar intermediário, tinha hora que dava pra colocar slick. Eu lembro até que teve
um acidente do Raikkonen, que ele escapou, foi parar lá no muro de contenção e ficou girando o volante e conseguiu sair, né? Mas fora isso, é um circuito que normalmente não traz aquela emoção, você fala, meu Deus do céu, que corrida, né? Vamos esperar para que esse final de semana o Vettel pelo menos tenta buscar a vitória lá, né? Porque a Ferrari pelo jeito já desistiu do campeonato, vai ser muito difícil o Vettel levar esse campeonato. Tanto é que se o Hamilton fizer mais pontos que o Vettel e sair dos Estados Unidos com 75 pontos de diferença, o campeonato já é dele, né? Porque aí não vai adiantar, por mais que o Vettel vença todas as corridas, ele não vai mais vencer o campeonato, não vai conseguir pontuação suficiente. E mesmo que a gente saia de Austin com o Hamilton 75 pontos à frente do Vettel, eles falam, não, tem 75 pontos, exatamente 75 pontos. E o Vettel vencer as últimas 3 corridas e o Hamilton não pontuar nessas 3 corridas, eles vão empatar, né, no Mundial de Pilotos. Porém, o Hamilton leva nos critérios de desempate, que é o número de vitórias. O Hamilton já tem mais vitórias que o Vettel nesse campeonato. Até um certo momento, acho que quando o Vettel venceu o Grande Prêmio de Spa-Francorchamps, eles estavam empatados, com 4 ou 5 vitórias, alguma coisa assim. E agora já não estão mais. O Hamilton já vem vencendo desde o Grande Prêmio de Monza e já acumula mais vitórias que o Vettel. Então é aquele negócio, eu sempre tenho que esperar uma boa corrida, né? Eu gosto muito de Fórmula 1, eu fico esperando que seja assim, uma boa corrida. Sempre coloco minhas expectativas lá em cima. Mas já estou acostumado com a qualidade das corridas de Fórmula 1. Sei que algumas corridas são mais chatas, algumas corridas são mais legais, né? Então vamos esperar para ver, né? Primeiro de tudo é a gente assistir a corrida. No ano passado o Hamilton fez a pole, o Hamilton venceu. Só que o Vettel fez a volta mais rápida da corrida no ano passado. O Hamilton venceu com o Vettel em segundo e o Raikkonen em terceiro. Eu lembro que o Vettel logo na largada partiu para cima do Hamilton, conseguiu ultrapassar ali na largada. Era um pouco de esperança de vitória da Ferrari, mas o Hamilton estava com um carro muito imbatível, ele tinha muito mais carro no circuito e ultrapassou antes mesmo das paradas em boxes, né? Então, no começo a gente teve alguma acertação, a gente teve uma corrida boa, mas depois já começou a ficar um pouco mais morno nas coisas, tá certo? Os pneus disponíveis serão os macios, super macios e ultra macios. A diferença dos pneus desse ano para o do ano passado é que os ultra macios, a Pirelli tinha pintado de rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, né? E esse ano, como o hiper macio, que são os pneus rosa, pelo jeito eles não queriam colocar os hiper macios para correr nesse final de semana. Eu achei um absurdo. O circuito não é um circuito que consome tanto pneu, né? Se vocês olharem no histórico da corrida, sempre foi uma corrida com uma parada só. Sempre teve apenas uma parada. Nessa época do ano, por mais que seja em Texas, o circuito não está tão quente, né? Os pilotos já reclamaram várias e várias vezes que quanto mais macio o pneu para lá, melhor. Então, nossa, que interessante, uma Livina com adesivo do clube do Livina. Eu não sabia que existia o clube do Nissan Livina. Gente, interessante. Enfim, continuando. Os pilotos sempre reclamaram que gostariam mais de ter a gama mais macia dos pneus. E a Pirelli não ousa, não arrisca, sabe? E aí a gente acaba tendo essa corrida meio sem graça, né? Livina Clube. Interessante. Cara, estou abismado com isso. Livina Clube. Legal. Enfim. Então, é um circuito que não degrada tanto os pneus, que não judia tanto dos pneus, apesar daquelas curvas em S, né, que tem logo depois da curva 1, tem uma sequência de S que eu acho muito bacana, eu acho bem desafiadora, mas, cara, o circuito tem muita aderência e os pneus não desgastam, eles não comem ali, e aí fica aquela corridinha xoxa, porque aí se a Pirelli faz um pneu que se desgasta um pouquinho mais, a galera
vai andar com um ritmo um pouco mais lento, né, para economizar pneu, e aí vai naquela dia uma parada só. Então a gente pode esperar de novo uma corrida com apenas uma parada. Provavelmente eles devem largar com outra macio, pelo menos os 10 primeiros. Vai até a volta 15, 20 no máximo. Se bem que já teve circuito que durou 40 voltas esse pneu, gente. Mas sei lá, vamos chutar aí que eles vão ficar com esses pneus até a volta 20, no máximo estourando aí alguém que vai se arriscar, ficar com esses pneus até a volta 25. Vão meter o macio, provavelmente, porque por mais que o super macio dure mais que o ultra, o macio é uma aposta mais segura, e aí vão até o fim da corrida sem ninguém atacar ninguém, sem ninguém mais trocar pneu e blá blá blá, e aquela chatice de sempre, né? Acontece. Mas é esperar por uma boa corrida, por um ataque do Vettel ou algo do tipo. Isso aí. Vocês podem já conferir no site do amigosgearheads.com.br, que já vai estar disponível o texto que a gente fala sobre as escolhas dos pneus de cada piloto, tá? Não esqueçam lá de conferir qual foi a escolha, né, de cada equipe, de cada piloto. A Ferrari, como sempre, indo na escolha mais arriscada, pegando os pneus mais macios no final de semana. E a Mercedes, como sempre, indo com uma escolha mais cautelosa. Mas fora isso, é o normal da temporada. Mano, a gente não tem medo do perigo. A gente agora vai falar de provas de endurance. O Daniel vai entrar agora e ele vai falar do INSA e vai falar do EC. Então senta que lá vem história. Salve galera do BarbaCast Red Flag, Daniel Venturini falando. Nesse sábado tivemos aí a última corrida, né, do Campeonato Americano de Endurance, o IMSA, que, pô, pra mim é o principal campeonato de Endurance da atualidade, né. Embora temos o EC aí, que é grande, né, é da FIA, mas, pô, em termos, assim, o melhor campeonato para se acompanhar de Endurance, pra mim, é disparado a IMSA, né, porque esse novo regulamento dele foram muito felizes, né, só com a classe de prototype, juntando tudo em um campeonato, assim, pô, imprevisível em todas as 3 categorias, tanto no prototype quanto no GT Daytona e no GT Le Mans, né, que, pô, é mesmo uma prova de 10 horas, né, que foram os 10 Road de Atlanta, a cada segundo tudo poderia mudar, o campeão poderia ser diferente, e, pô, foi um final, principalmente a classe do prototype, pô, assim, insano, sensacional, cara, uma prova de 10 horas, mas que foi decidida nos últimos minutos de prova, ótima de acompanhar. Tivemos aí logo primeira baixa, né, que foi o Acura da Penske, né, o número 6, que no momento era até o Montoya que estava dirigindo, pô, que passou direto na curva sozinho, encheu o muro, né, encheu a barreira de pneus e acabou danificando muito o carro, teve que voltar para a garagem, pô, ficou voltas e voltas atrás, era assim, mesmo uma prova de endurance, era... e não teria como recuperar essa distância, essa prejuízo que eles tiveram, acabou a prova voltas e voltas atrás do líder, mas chegou ao final da prova, né? Tivemos também no início Pipo Derani tendo problemas com o pneu, mas, pô, nada demais, conseguiu se recuperar normalmente. Tivemos aí também os carros da Audi no GT, né, com muitos problemas de pneu, cara. Acho que a Audi estava com um ajuste muito agressivo no GT Daytona, né. Vários carros da Audi tiveram o mesmo problema, o pneu furava, eles iam pro box. Foi um problema recorrente na Audi. A Audi teria que ver acho que o ajuste deles, né, provavelmente. Aí faltando 4 horas de final, tivemos uma prova que está sendo muito bem liderada pelo 7 da Penske, né, o Acura, que até o carro do Hélio Castroneve aí com o Rick Taylor e com o Graham Hall, só que faltando aí mais ou menos 4 horas para o final, ele estava na liderança, mas saiu da pista, deixando a liderança para o 77, que é o carro da Matza, né, aí pilotado pelo brasileiro Lucas de Graça, que também teve um ótimo resultado na prova. Saindo um pouco do prototype e indo para a GT Daytona, tivemos uma briga muito, muito boa aí do 81 da Catherine Led, né, que era a única piloto, não sei como se fala piloto, sei lá se piloto é feminino ou não, mas enfim, ela era a única do 86 que estava brigando pelo título.
porque os outros dois pilotos não correram em todas as provas da WEC, né? Só que também o 48 estava com uma vantagem, uma boa vantagem na liderança do campeonato, e a briga foi muito boa em alguns momentos. Até 86 estava com condições de vencer, mas o 48 fez uma prova cerebral, né? Ficou lá onde precisava ficar. O 48 é o Lamborghini da Paul Miller Racing, e até acabou atrás do 86, mas ficou onde precisava e conseguiu aí o título na GTD. GT Le Mans, tivemos aí a vitória no campeonato, né? O carro da Corvette, o carro 3 da Corvette conseguindo ser campeão. O carro do Jan Magnussen e o Antônio Garcia, né, que estavam competindo pelo campeonato de pilotos. Também tem o Marcel Fleischer, mas ele não estava competindo no campeonato de pilotos. Mas enfim, cara, esse carro conseguiu ser campeão, mas conseguiu ser campeão no sufoco mesmo, cara, porque o Antônio Garcia conseguiu aí a proeza de bater em bandeira amarela, né? Eu realmente não sei o que aconteceu com o carro. Na transmissão eu tava falando que foi problema de freio, mas foi um acidente muito estranho, que ele foi entrar na curva, parece que o carro saiu de frente, não sei se a roda travou, não deu pra ter certeza do que aconteceu ali. Aí as duas rodas da frente do carro passaram na grama e ele foi direto no muro, danificando o carro assim, pô. A frente do carro teve que ir pra garagem trocar, perdeu tempo, perdeu volta, obviamente, né? Aquela clássica cena de endurance, né? Na garagem, a equipe desesperada, querendo botar outra frente, correndo pra tudo que é lado, não sabia o que fazer. E nessa confusão aí, o carro, quase que o 67, né? Que é do Ryan Briscoe, do Richard Westbrook e do Scott Dixon, embora o Scott Dixon não tivesse competindo pelo campeonato de pilotos, também era um dos pilotos para essa prova, né? Que é o Ford GT, né, da Chip Ganassi, quase conseguiu ser campeão aí do GT Le Mans, né? Foi uma também as três categorias foram sensacionais, também foram muito emocionantes, cara, que no momento ele estava atrás dos dois carros da Porsche, né? Que a Porsche estava liderando a prova e tava o 911 e 912, ambos da Porsche, né? O 912 acabou se envolvendo num acidente aí com o carro da GTD, né, que era até o carro do Daniel Serra, né, o carro número 63, do brasileiro Daniel Serra. Só que o 912 da Porsche foi punido no acidente, né, os comissários de prova julgaram ele culpado, ele teve que pagar drive-thru e acabou sendo ultrapassado pelo 67. Mas no final da prova, o 67 perdeu o rendimento, quando o Ryan Briscoe entrou, né, não sei se o carro perdeu o rendimento, o Ryan Briscoe não conseguiu impor uma performance tão boa como que o Westbrook vinha impondo, né? Que o Westbrook tava realmente virando voltas muito rápidas. Aí, por problemas de carro ou de troca de piloto, o 67 perdeu posições, cara. Acabou sendo ultrapassado aí pelo 24, pelo 25. Ele estava brigando com 4, que já tinha ultrapassado ainda com o Westbrook no carro, né? Mas ele estava ali coladinho no 4 atrás dele, que também é da Corvette, podendo ultrapassar. Mas ele acabou aí nas horas finais de prova perdendo essas duas posições e o título acabou indo pro carro número 3 da Corvette mesmo. Curiosidade que a Corvette foi campeã sem ganhar uma prova sequer, né? Eles, foi na regularidade mesmo, foram vencendo provas e provas. Foram pontuando bem em várias provas, sem vencer nenhuma, e conseguiram aí o título no final. Voltando aí pro prototype, que eu desci o final por último, que a decisão do título foi realmente assim indescritível, cara, nos finais de provas, uma prova histórica, cara, pra entrar pra história do Endurance, pra entrar pra história do automobilismo, porque o 31, começou a prova, né, com 31 e 54, brigando pelo título, o título ficaria entre eles dois. Aí nas horas finais de prova, faltando 3 horas pro final, o Nasser entrou e tinha um carro, e o 31 estava se mantendo na posição de pista na qual ele conseguiria ser campeão. Só que no final da prova, cara, no último stint aí, principalmente na parte noturna, né, que a prova tem chegada noturna, cara, o 31 começou a perder muito rendimento. E essa perca de rendimento aí comprometeu muito a performance, que ele realmente perdeu muitas posições. E assim o 54 estava se mantendo numa posição que ele conseguiria ser campeão. O título que estava com o 31 do Felipe Nasser passou para o 54, né? Que o 54 é o carro aí do
da Core Autosport, né? Que por acaso vai ter um LMP2, quase tivemos um LMP2 campeão, né? Porque nesse regulamento da Prototype, da IMISA, né, eles permitem aí o LMP2 e o DPI correndo na mesma categoria, né, que é Prototype, não divide em LMP1 e LMP2, nem tem LMP1, é DPI. Enfim, e só que faltando poucos minutos para acabar a prova, foi sensacional, assim. O 54 teve que entrar no box, cara, tinha carro ali em estratégia de combustível tentando chegar até o final. Muitos conseguiram, mas o 54 não conseguiu, teve que fazer um splash and go. E nesse splash and go foi aquele momento decisivo da prova que alguns minutos ali demoraram horas a passar, né? Porque ninguém sabia em que posição ele ia voltar. Se ele ia voltar na frente do Pipo Derani ou não. Porque ele precisaria voltar na frente aí do Pipo Derani para conseguir o título, mas não, ele voltou atrás. E nesse momento aí o carro do Nasser, o 31, partiu pro campeonato, cara, porque o 54 voltou e não voltou, tentou até batalhar posições com o Pipo Derani aí, né, tentou ir pra cima para conseguir o título, mas não deu para ele, acabou com o 22 do Derani abrindo, o carro da Tequila Patron, né. E é isso, aí foi só esperar acabar por Nasser ser campeão. Foi realmente um final de prova épico, até com o Nasser ultrapassando já estava uma volta atrás, inclusive o Nasser, né? Ele ultrapassou o 85, também estava uma volta atrás para garantir esse título aí pro Brasil, cara. Então o campeão da Prototype foi o Felipe Nasser, o Eric Kuhlmann, com o carro 31 da Wellen Racing, né, o Cadillac DPI, e que também essa prova foi pilotada pelo Gabi Chaves, embora ele não estivesse competindo pelo campeonato de pilotos, né, porque não correu todas as provas. Repassamos aí, temos o 31, né, da Wellen Race como campeão por equipe, e os pilotos são o brasileiro Felipe Nasser e o Eric Curran, norte-americano, e temos aí o 3 da Corvette, né, sendo campeão da GT Le Mans, por pilotos, os pilotos são o Jan Magnussen e o Anthony Garcia, né, os pilotos campeões, a dupla de piloto campeã, e no GTD temos aí o 48, né, sendo campeão, com Brian Seller e com Madison Snow sendo campeões do campeonato de pilotos, né? E o 48 que é o carro da Paul Miller Racing. Eu falei aí do que influenciou no campeonato, né? Que era até a última prova do campeonato, como ficou a pontuação final, o título e tudo mais. Mas agora eu vou focar um pouco mais na prova em si, que também foi excelente, né? Foi uma prova excelente. Tivemos ótimos resultados brasileiros, Lucas de Grassi, que acabou em segundo lugar, chegou a liderar a prova por bastante tempo, né? Foi o 77, que ele não é piloto regular, né? Quem é piloto regular é o Oliver Jarve e o Tristan Nunes. O de Grassi estreou agora na categoria. A primeira corrida que ele faz a categoria, estreou com tudo, mostrando que, pode pegar um prototype desse aí, uma equipe para guiar na temporada que vem full time, né? Porque, ele, no que ele sendo a pilotar, ele vai pra cima e briga, né? Aí na ponta, é assim na Fórmula E, é assim na Stock Brasil e foi assim também no Endurance, agora na IMISA. Eu não sei se bateria data, se ele for full time com outras categorias, que ele corre mais duas, que é a Fórmula E e Stock Car Brasil, né? Mas, atrás do volante ele mostrou que merece pegar um prototype desse aí pra guiar full time mesmo, né? É uma ótima estreia, cara. Também tivemos uma prova excelente do prototype número 5 da Mustang Racing, o Cadillac, que é até pilotado pelo brasileiro Christian Fittipaldi, né? Junto com o Felipe Albuquerque, o português, e o Tristan Vautier. Que também fez uma última prova, chegou a liderar bastante tempo, chegou a quase ser campeão, né, cara? O problema é que na última volta, na reta final, faltou combustível, né? Não teve jeito, ele perdeu potência, acabou tirando o pé, e a prova ficou com o número 10 da icônica Cadillac, né? Também um DPI, que é pilotado pelo Jordan Taylor, pelo Ryan Runten e pelo Van der Zandt, que fez até o último stint, que voou no stint noturno, né? Pra tu ver, a prova, o campeonato foi decidido nos últimos segundos, né? E a prova também foi decidida nos últimos segundos, na reta final.
Quando eu falo que a prova de endurance para entrar para a história, não tô exagerando não, realmente foi absurda. Também tivemos uma ótima corrida, um ótimo instinto noturno do Pipo Derani, né? Que, o Pipo Derani tá guiando assim absurdo à noite, né? Guiando aí o 22 da Tequila Patron, mas fez bem o instinto noturno, né? Mas chegou até a brigar lá entre os 3 primeiros, né? Ele chegou a liderar a prova, mas não deu não, foi o carro no último momento perdeu o rendimento e acabou sendo superado por 5 carros, né, que foi o 10, 57, 55, o 5 do Fittipaldi e o 7 aí da Penske também, que conseguiu um bom resultado. O SS chegou a liderar a prova por algumas horas, pilotado do Acura Penske, né, pilotado aí pelo Rick Taylor, pelo Graham Hall e pelo brasileiro Hélio Castro Neves, né. Uma ótima prova assim de pilotos brasileiros, né? Um ótimo resultado. Temos um brasileiro campeão da Prototype, que é o Felipe Nasser. E na classificação da prova em si, né? Temos o 77 que tem um de graça em segundo, o 5 que tem o Christian Fittipaldi em quarto, né? E logo seguidos pelo Penske, também pilotado pelo Castro Neves, né? E seguido pelo 22 pilotado pelo Pipo Derani. E o Felipe Nasser, que foi campeão, acabou aqui em 8º, né, que é o 71. Aí também em 8º lugar o campeão, né, da categoria, junto com o Eric Curran no campeonato dos pilotos, que é o Felipe Nasser, né, que acabou em 8º lugar aí da prova, garantindo o título, mostrando um ótimo resultado dos brasileiros, né. E também tivemos um ótimo resultado dos brasileiros na GTD. Na GT Daytona, que é um 63 pilotado pelo Daniel Serra, chegando em primeiro lugar da prova, que Daniel Serra pilotou junto com Gunnar Janet e com Cooper McNeil, o carro da Ferrari, a Ferrari GT3. Mostrando aí, cara, que temos excelentes pilotos brasileiros ao redor do mundo, né, cara? Os nomes que eu citei aqui e vários outros estão brilhando em diferentes categorias. Essa é uma prova de endurance como essa, que une pilotos que pilotam em categorias diferentes, né? Deixa isso bem claro, né? Embora já estivesse claro nas outras provas e tudo mais, nas outras categorias também, isso ajuda a afirmar, né? Que você vê o grande número de brasileiros estrelando entre a ponta aqui. Muitos se fala que não tem um piloto brasileiro na Fórmula 1, né? Realmente agora não tem, né? Mas a gente sabe que na Fórmula 1 tem muitos outros fatores que vão além do talento do piloto na hora de conseguir um assento, né? E às vezes esses outros fatores influenciam muito mais do que o próprio talento do piloto, né? A gente sabe muito bem como funciona essa parada de patrocínio aí, né? Um abraço até pro Lance Stroll, que ele assiste nosso programa também, né? Ele deixa muito claro como isso funciona, né? Quando o seu pai compra a equipe fica mais fácil, né? Mas isso é uma trolladinha aqui de leve, né? Que não podia deixar passar essa, mas voltando aqui pro IMSA, né? Tivemos na GT Le Mans o carro do 901 da Porsche ganhando, né, que é o carro do Patrick Pilet, do Nick Tandy nos pilotos, que estavam competindo pelo campeonato de pilotos, também do Frederic McCoy, tem esse nome aí do leste europeu, que eu não sei falar, mas, e estou destacar aqui na GT Le Mans o domínio do Porsche, né, que ganhou o carro Porsche 911 e o outro Porsche acabou aí dentro da GT Le Mans em 6º colocado, né. Mas acabou de ser colocado porque ele levou a punição do drive-thru aí no incidente com o carro do Daniel Serra, né? Mas, a Porsche dominou a grande hora da prova, foi dominado realmente pelo 911 e 912 da Porsche. A Porsche destacou bastante e também, o que não é novidade nenhuma, né? Destacar aí a regularidade da Corvette, que conseguiu ser campeã mesmo sem vencer uma prova. Na GT Daytona, tivemos aí a Ferrari, como já disse, né, a Ferrari Daniel Serra vencendo, e também o Acura da 86, né, que também fez uma ótima prova, não deu para vencer, mas realmente fez uma ótima prova, destacar essas duas montadoras aí. Um destaque negativo no caso a Audi, né, que teve esses problemas aí com pneus que foi recorrente na Audi, né, então algum problema aí com o ajuste da Audi, com pneus deles. E também tivemos outro brasileiro que eu esqueci de mencionar, mas foi o
o Daniel Serra, que o carro dele acabou em sétimo na GT Daytona, pilotando o Mercedes aí, o Mercedes AMG, né, o GT3, junto com Maximiliano Burke e o JC Pérez. E na Prototype, só queria destacar aqui para encerrar o rendimento dos Cadillacs. O Cadillac DPI rendeu muito, cara, principalmente na parte final da prova, que é a mais importante, né, que é o momento decisivo. Conseguiu aí dominar as duas primeiras posições, né? O 5 do Christian Fittipaldi acabou chegando em quarto aí, mas porque teve um problema de combustível, né? Mas eles estavam rendendo muito no final, o 10 e o 5 realmente estavam dominando no final da prova. A Matsa também, que não é novidade, né? Vem fazendo ótimas provas, aí fechando a segunda e terceira colocação, né? Com 77 e 55. E é isso, cara. Também queria falar o Acura da Penske, né? O primeiro ano completo deles, né? Aí na categoria. E embora tenha, finalmente no primeiro momento da prova, tenha feito maus resultados, quebrado muito, tendo problemas aí, nessa prova teve um bom rendimento, né? Pô, para um primeiro ano aí, primeira experiência da Penske aí no Endurance, na IMISA, né? Entrando aí, pô, foi um bom ano, acho que é bom ficar de olho neles aí para a próxima temporada. Tivemos o 7 acabando em quinto colocado e o 6 acabando aí, e o 6, né, acabando aí lá para trás, mas porque ele acabou batendo, né? Foi o carro do Montoya que foi direto para a posição que foi direto no muro de pneus, aí não teve como. Ele acabou aqui em 13º da categoria, ficando atrás de vários ficando atrás de vários GT Le Mans e GT Daytona, né? Vou até ver se eu consigo puxar a colocação final dele. Acabou em 32º, 13º último não, penúltimo, porque teve o 38 ficou atrás deles, mas acabou aí em penúltimo Prototype, 32º geral, mas aí foi um problema de batida, né? Não tinha muito, não de rendimento, né, do carro. Então é bom também ficar aí de olho no Acura Penske na próxima temporada, porque a Penske não costuma brincar em serviço. Então é isso, galera. Esses foram os destaques aí da prova de Endurance da IMISA, né? Vou completando por aqui aí que o áudio também já tá ficando Endurance, né? Ficando gigantesco. Senão também vou chegar nas 10 horas de áudio, as 10 horas de Road Atlanta e as 10 horas do áudio da Road Atlanta. Mas é isso, cara, só destacar aí o campeonato, o título sensacional do Felipe Nasser junto com o Eric Cura no 31, a vitória do Daniel Serra, né, que trouxe aí a vitória da prova na GT Daytona e do campeonato no Prototype pro nosso Brasil. Valeu, galera, até semana que vem. Você acha que ele acabou? Ainda não. Fui embora ainda não, voltei aqui uma pequena correção, que quem pilotou o 71 foi o Felipe Fraga, não o Daniel Serra. O Daniel Serra pilotou 63, como eu falei várias vezes aqui, né? Essa vez nessa eu acertei, o 63 foi o Daniel Serra, que ganhou a GT Daytona, né? Quem pilotou o 71, acabando em sétimo na GT Daytona, o Mercedes AMG GT3, foi o Felipe Fraga, junto com o Maximilian Burke e o JC Pérez, né? Até porque o Daniel Serra não poderia pilotar dois carros ao mesmo tempo, né? Não teria como. Então, só recapitulando aqui, o Daniel Serra foi o campeão, tudo certo, o Ferrari 488 GT3, junto com o Gunnar Janice e o Cooper McNeil, campeão que eu digo, o primeiro lugar da prova, né? Ganhou essa prova. E o 71 foi o Felipe Fraga, que pilotou, beleza? O Mercedes AMG GT3, acabando em sétimo lugar a GT Daytona. Os dois aí, acabei trocando aí, pô. Os dois aí são brasileiros da Stock Brasil, né? Os dois fazendo excelentes temporadas, por sinal, o Daniel Serra em primeiro, o Felipe Fraga em segundo. Então foi isso, galera. Agora eu tô indo embora mesmo, valeu? Então falou, galera, aí, até semana que vem, valeu! Ah, meu Deus do céu, agora ele vai falar do WEC. Fudeu, vai ficar até... Pra fechar o Endurance, né, vamos falar aí um pouco da WEC, né? Que, pô, demos até mais importância pra IMSA aqui no podcast, porque além de ser a última prova do campeonato, né, que estava em aberto até começar a prova, pô. Foi uma prova, assim, que você não conseguia, muito previsível, com várias reviravoltas, assim, teve mais histórias pra contar sobre essa prova, né? O WEC já foi mais previsível, né, como
como com menos reviravolta, como tá de costume esse ano, né? Mas tivemos aí nas 6 horas de Fuji, né, a dominância da Toyota, sempre, né, todas as provas. Primeiro tivemos Toyota número 7, que é o do Konen, o Kobayashi e o Lopes, não é o do Alonso, né? O do Alonso chegou em segundo lugar, o Toyota número 8, que é o Alonso, o Buemi e o Nakajima. Cara, os dois Toyotas botaram aí 4 voltas em cima do terceiro colocado no LPM1, né? Que por sua vez foi o carro da Rebellion Race, que tá vindo atrás, bem atrás das Toyotas, né? Mas também tá bem à frente dos outros. Que por sua vez estava 7 voltas acima do quarto. Deu pra ver como é que foi a prova, né? A dominância da Toyota e depois da Rebellion dominando o resto, né? Sem chegar nem perto da Toyota. E no LPM2 tivemos também a dominância, um pouco menor, né? Acabaram aí na mesma volta, né? Do terceiro e do quarto colocado da Jackson Racing, né? Que foi o primeiro e o segundo colocado. O carro 37 primeiro, 38 segundo. O 37 do Jeffrey, do Tani e do Jeffrey, né? E o 38 do Tang, do Albert e do Richelme. Acabando aí em primeiro e segundo colocado da classe e sétimo geral. O terceiro foi o da Signatec Alpine, né? Que até o carro do brasileiro, o Negrão, né? Que é o Lampierre, o Negão e o Tiriet que pilotam ele. Então, assim como no IMISA, mais um brasileiro. No IMISA tiveram mais, né? Tiveram vários, mas aí no WEC tem um brasileiro em destaque aí, que até venceu as 24 Daytona, né? Chegando aí com o Negrão aí em terceiro lugar, pilotando 36. E na LP e na GT Pro, né? Na GT Pro tivemos aí a Porsche ganhando também, cara. A Porsche e o carro 92 da Porsche, que é pilotado pelo Christensen e pelo Estre. A Porsche mostrando muito bem no GT, tanto no IMISA quanto em Daytona, né? Em terceiro tivemos a BMW GTE, que é pilotada pelo Flex da Costa e pelo Bromvisky, com 23 voltas. São só 2 pilotos, né, na GTE aqui, nessa prova do WEC, né? E o terceiro aí ficou para Chip Ganassi, né, que também brigou pelo título na IMSA e também conseguiu um bom resultado no WEC. Essa obviamente não é o mesmo time, né, que não teria, pela questão do tempo, não teria como participar das 2 provas. Esse é o Chip Ganassi do Reino Unido, né, o Chip Ganassi UK, que é pilotado pelo Prilux e pelo Tinkley. Em segundo temos o Corsa Ferrari, o carro 67 também da Chip Ganassi, né? Chip Ganassi 67. E o 51 temos a Ferrari GTE Evo, né? Pilotado pelo Pierre Good e pelo Calado, que conseguiu aí o segundo lugar. E também, e já na GT-AM, né? Temos aí o Team Project 1, também um Porsche, o Porsche dominando as 2 categorias de GT. Do WEC, né? Um grande resultado deles, e que é o carro 56, que é o Team Project One Porsche 91, que é o Bergmeister, o Lindsay e o Perfect, pilotando ele. Em segundo lugar temos o carro 58 da Despens Proton Race, também um Porsche, dobrazinha do Porsche, né? Porsche 91, do Rochino, do Roda Júnior e do Cairoli. Piloto chegando aí em segundo colocado da GT-AM. E também temos aí, fechando o top 3, o TF Sport Alt Martin Vintage, que é pilotado pelo Yuri, pelo Adam e pelo Westwood. Chegando aí também em terceiro lugar, fechando o top 3 da GT-AM. E temos uma ótima notícia aí, que no que diz respeito ao WEC, né, que não foi na prova de Fuji em si, né, algo fora da pista, mas que nós aqui brasileiros com certeza vamos gostar muito, né, que o que já era esperado foi confirmado, né, porque, só faltava confirmação, agora teve, que aí durante a prova as 6 horas de Fuji, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, garantiu o retorno do WEC ao Brasil por 6 anos, começando aí com as 6 horas de Interlagos, né, em 2020, em fevereiro de 2020 vai ser a estreia e está confirmado até 2026. E uma ótima notícia aí, cara, para o automobilismo brasileiro, né? Realmente perdi uma prova de endurance voltando a Interlagos.
E, pô, além do ótimo resultado dos brasileiros na pista, né, principalmente no IMSA, e do Negrão no WEC, também temos aí essa ótima notícia aí, cara. E um ótimo fim de semana aí para nós, né, que somos amantes brasileiros, amantes do automobilismo, né. Então é isso, galera. Agora realmente, até semana que vem. Tô indo embora. Valeu, galera. Um abraço.